Você já ouviu a história que desafia tudo o que sabemos sobre justiça, moralidade e sobrevivência? Em um mundo onde a linha entre o certo e o errado se desfaz, uma família se encontra no centro de uma controvérsia que pode mudar sua visão sobre fé e moralidade para sempre. Descubra como escolhas aparentemente inofensivas podem levar a consequências devastadoras e veja o impensável acontecer quando o desejo pelo bom da vida colide com a realidade da destruição divina. Esteja pronto para ter suas crenças desafiadas e sua curiosidade saciada em apenas alguns minutos. Não perca esta jornada surpreendente que promete uma visão reveladora sobre os mistérios da fé e da decisão humana. Sua visão de mundo nunca mais será a mesma. Ele estava sentado à entrada da tenda, sob o calor do dia, quando levantou os olhos e avistou ao longe 3 homens de pé. Ao vê-los, correu ao seu encontro saindo da tenda e se prostrou, rosto em terra, em sinal de respeito. E disse a Abraão: Meu senhor, se conquistei sua estima, peço que não deixe de visitar seu servo. Permita-me mandar trazer um pouco de água para que lavem seus pés e repousem à sombra desta árvore. Vou buscar um pedaço de pão para que recuperem as forças antes de prosseguirem viagem, já que fizeram a gentileza de passar por aqui. Eles concordaram. Faça como disse. Sem perder tempo, Abraão entrou na tenda onde estava Sara e pediu: Prepare depressa 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça pães. Depois, correu até o rebanho, escolheu um bezerro tenro e de boa qualidade e entregou ao servo para que o preparasse. Enquanto isso, arranjou coalhada e leite, junto com a carne que estava sendo cozida, e serviu aos visitantes sob a árvore, ficando de pé ao lado deles enquanto comiam. Então perguntaram por Sara, sua esposa, e ele respondeu que ela estava na tenda. Um deles disse: Certamente voltarei a te visitar no mesmo período do próximo ano, e tua esposa Sara terá um filho. Sara, que escutava à porta da tenda, atrás de Abraão, sorriu discretamente. Naquela época, Abraão e Sara já eram avançados em idade, bem entrados nos anos. Ela já havia ultrapassado a idade de ter filhos. Então, Sara riu baixinho ao ouvir as palavras do Senhor, questionando internamente: Depois de envelhecer, terei ainda o prazer e a alegria de ter um filho, sendo que meu marido também é idoso? O Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu, duvidando se poderia realmente ter um filho na sua velhice? Existe algo tão maravilhoso ou difícil que o Senhor não possa fazer? No tempo certo, na próxima estação, eu voltarei e Sara terá um filho. Então, Sara negou, dizendo que não havia rido, pois estava com medo, mas ele disse: Não, você riu. Depois disso, os homens se levantaram e olharam na direção de Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. O Senhor ponderou se deveria ocultar de Abraão, seu amigo e servo, o que estava prestes a fazer, considerando que Abraão se tornaria uma grande nação, e todas as nações da terra seriam abençoadas por meio dele. Ele foi escolhido para ensinar e orientar seus filhos e sua casa a seguir o caminho do Senhor, praticando o que é justo e correto, para que o Senhor cumprisse a promessa feita a ele. O Senhor então revelou que o clamor contra Sodoma e Gomorra era muito grande e que o pecado deles era extremamente grave. Decidiu descer e ver se as ações deles eram tão ruins quanto o clamor que havia chegado até ele, e se não fossem, ele saberia. Os 2 homens partiram em direção a Sodoma, enquanto Abraão permanecia diante do Senhor. Abraão aproximou-se e questionou: Realmente destruirias a cidade sem poupar por causa dos 50 justos que estão nela? Longe de ti fazer tal coisa, de tratar o justo e o ímpio da mesma forma, destruindo ambos. Não deveria o juiz de toda a terra agir com justiça? Assim, o Senhor concordou. Se encontrar 50 justos na cidade de Sodoma, pouparei toda a cidade por causa deles. Abraão
humildemente prosseguiu: Veja bem, sou apenas pó e cinza, mas me atrevo a falar com o Senhor. E se faltarem apenas 5 para fazer 50, destruirias toda a cidade por falta desses 5? O Senhor respondeu: Se encontrar lá 45 justos, não a destruirei. Abraão não parou por aí e perguntou novamente: E se lá houver apenas 40 justos? E Deus disse: Por causa dos 40, não a destruirei. Abraão então, com respeito, disse: Que o Senhor não se irrite se eu falar mais uma vez. E se forem encontrados 30 justos? O Senhor respondeu: Não a destruirei se encontrar 30. Persistente, Abraão continuou: Permita-me falar ao Senhor mais uma vez. E se houver apenas 20 justos? E o Senhor assegurou: Por causa dos 20, não destruirei a cidade. Por fim, Abraão disse: Que o Senhor não se zangue, mas permita-me falar só mais uma vez. E se forem encontrados 10 justos? Deus respondeu: Por causa dos 10, não destruirei a cidade. Após terminar sua intercessão, o Senhor partiu e Abraão voltou ao seu lugar. Essa foi a súplica de Abraão pelos habitantes de Sodoma, demonstrando sua compaixão e esperança na misericórdia divina. O tema central dessa história é a justiça, desdobrando-se a partir dos versículos anteriores. Fica claro que Deus é plenamente capaz de realizar o que bem entender, mas a questão que surge é: será que Ele agirá com justiça? A resposta se torna evidente através das respostas de Deus aos apelos de Abraão. Interessantemente, Deus tinha uma motivação dupla ao revelar seu plano. Todas as nações seriam abençoadas através de Abraão. Então, Deus lhe informou que uma cidade, Sodoma, seria removida antes que pudesse ser abençoada por meio dele. Além disso, Abraão tinha a missão de ensinar seus descendentes sobre a retidão e a justiça, para que pudessem se beneficiar das bênçãos divinas. Se o pecado daquelas pessoas fosse completo, elas seriam julgadas. Abraão estava convencido de que havia pessoas justas em Sodoma, então fez um apelo baseado na justiça de Deus. Sua intercessão revela a grandeza de seu caráter. Ele orou para que todos nas cidades, tanto os ímpios quanto os justos, fossem poupados em nome dos justos. Anteriormente, ele havia resgatado pessoalmente essas pessoas durante uma batalha. Agora, ele intercedeu por elas com a mesma ousadia, perseverança e generosidade com que lutou por elas. Alguns leitores podem ficar perplexos com a barganha de Abraão com Deus, mas apesar de sua audácia, as orações de Abraão foram feitas com genuína humildade e profundo respeito. Ele pleiteou por justiça, pela salvação de Sodoma, caso houvesse 50, 45, 40, 30, 20 ou até mesmo 10 justos presentes. Não estava tentando persuadir Deus a agir contra sua vontade. A oração de Ló por Zoar, por outro lado, foi bem diferente. Como resultado, o tema da justiça domina entre aqueles que se beneficiarão das bênçãos de Deus, destacando a importância da justiça e da misericórdia divinas na narrativa. Essas verdades deveriam preocupar Israel tanto quanto preocuparam Abraão, que as transformou em intercessão compassiva. Em Gênesis 19, presenciamos o destino de Sodoma num episódio marcante. Ao anoitecer, 2 anjos chegaram a Sodoma e encontraram Ló sentado no portão da cidade. Ao vê-los, Ló levantou-se para encontrá-los e, prostrando-se com o rosto em terra, lhes fez um convite. Por favor, meus senhores, desviem-se para a casa do vosso servo. Passem a noite e lavem os pés. Assim, poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Mas eles recusaram, dizendo que passariam a noite na praça. Contudo, Ló insistiu tanto que eles acabaram indo para a sua casa, onde ele preparou uma festa com vinho e pães ázimos e comeram. Antes que se deitassem, os homens da cidade, jovens e velhos de todos os cantos de Sodoma, cercaram a casa e clamaram por Ló, exigindo que lhes entregasse os visitantes para conhecê-los intimamente.
Ló então saiu ao encontro deles. Fechando a porta atrás de si e tentando proteger seus convidados, ofereceu suas 2 filhas, que ainda eram virgens, em lugar dos homens, implorando para que não cometessem tal maldade. Este episódio ilustra não apenas a profunda depravação de Sodoma, mas também destaca o valor da hospitalidade e proteção na cultura da época, bem como a tentativa de Ló de cumprir com esses valores, mesmo em circunstâncias extremamente perigosas. Mas os homens, os anjos, estenderam as mãos, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, feriram com cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde os mais jovens até os mais velhos, de modo que eles se cansaram tentando encontrar a porta. Então os anjos perguntaram a Ló se havia mais alguém da sua família em Sodoma, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outra pessoa na cidade, e o instruíram a levá-los para fora do lugar. Eles explicaram que estavam ali para destruir a cidade, pois o clamor contra ela havia se tornado tão grande diante do Senhor que ele enviou os anjos para arrasar o lugar. Ló saiu para falar com seus genros, que estavam prometidos em casamento às suas filhas, e os advertiu: levantem-se, saiam deste lugar, pois o Senhor está prestes a destruir a cidade. Mas para seus genros, ele parecia estar brincando. Eles não o levaram a sério. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, pega tua esposa e tuas 2 filhas que estão aqui, para que não sejas consumido pelo castigo da cidade. Mas Ló hesitou, e os homens, por misericórdia do Senhor e por causa de Abraão, seguraram a mão dele, a mão de sua esposa e das suas 2 filhas, e os levaram para fora da cidade. Quando estavam fora, um dos anjos ordenou: foge pela tua vida, não olhes para trás, nem pares em lugar algum do vale. Foge para os montes, para que não sejas consumido. Este momento ressalta a gravidade da situação em Sodoma e a misericórdia do Senhor para com Ló e sua família, proporcionando-lhes uma chance de escapar da destruição iminente. Mas Ló disse a eles: ah, não, meus senhores, por favor ouçam-me. Vosso servo encontrou favor aos vossos olhos e ampliaram vossa bondade para comigo, salvando minha vida. Mas não consigo fugir para as montanhas, pois o desastre me alcançaria e eu morreria. Vejam, essa cidade ali perto é pequena o suficiente para fugirmos até ela e é pouco povoada. Por favor, deixem-me escapar para lá. Assim minha vida será salva. E o anjo respondeu: está bem. Também atenderei a este pedido. Não destruirei a cidade que mencionaste. Apressa-te, refugia-te lá, pois nada posso fazer até que lá chegues. Por isso, a cidade foi chamada Zoar, que significa pequena. Os anjos literalmente tiveram que arrastar Ló para fora da cidade pela manhã. Claro, o Senhor estava sendo misericordioso ao poupar Ló por causa de Abraão. No entanto, Ló ainda conseguiu uma concessão dos anjos, mesmo após ser salvo, desejando ir para a pequena cidade de Zoar. Essa cena serviria sempre como um lembrete a Israel do momento em que Ló hesitou e teve que ser arrastado para a segurança. Isso nos faz questionar: por que alguns do povo de Deus se juntam ao mundo corrupto em vez de fugirem de uma sociedade fadada à destruição? Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, vindo do Senhor, do céu. Ele destruiu essas cidades, todo o vale, todos os habitantes das cidades e tudo o que crescia no solo. Mas a esposa de Ló, olhando para trás, para Sodoma, em um ato de desobediente curiosidade, transformou-se numa estátua de sal. Abraão partiu cedo na manhã seguinte para o lugar onde havia estado diante do Senhor. Olhou na direção de Sodoma e Gomorra e de toda a terra do vale do Mar Morto, e viu que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Quando Deus devastou e destruiu as cidades da planície, incluindo Sodoma,
ele se lembrou de Abraão e por isso fez com que Ló, o sobrinho de Abraão, escapasse do meio da destruição, quando destruiu as cidades onde Ló havia vivido. Naquela grande destruição, o Senhor aniquilou as cidades perversas e toda a planície com enxofre ardente. Alguns acreditam que depósitos de enxofre irromperam da terra e caíram do céu em chamas de fogo. A esposa de Ló, ao voltar seu olhar intensamente para trás, transformou-se numa coluna de sal, um memorial à sua desobediência. O enxofre ardente foi responsável pela densa fumaça que Abraão viu. Embora Deus tenha julgado os pecadores nas cidades da planície, ele também se lembrou de Abraão, isto é, levou em conta o pedido de Ló e salvou Ló do desastre. Agora Ló, temendo permanecer em Zoar, subiu para as montanhas com suas 2 filhas e passou a viver numa caverna. A filha mais velha disse à mais nova: "Nosso pai está envelhecendo e não há homem disponível na terra para unir-se a nós de maneira costumeira para termos filhos. Venha, vamos embriagar nosso pai com vinho e nos deitaremos com ele para preservar nossa família através de nosso pai." Assim fizeram naquela noite, e a primogênita deitou-se com o pai, que por estar completamente embriagado, não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: "Veja, eu me deitei com meu pai ontem à noite. Vamos embriagá-lo com vinho novamente esta noite e você vai se deitar com ele para que possamos preservar nossa família por meio de nosso pai." Assim, também naquela noite, deram vinho ao pai, e a mais nova levantou-se e deitou-se com ele. E novamente ele não soube quando ela se deitou ou quando se levantou. Desse modo, ambas as filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e o chamou Moabe, que significa do pai, sendo ele o ancestral dos moabitas até hoje. A mais nova também deu à luz um filho e o chamou Ben-Ami, que significa filho do meu povo, sendo ele o ancestral dos amonitas até hoje. Esta seção final registra o incidente com as 2 filhas de Ló numa caverna nas montanhas. Ló temia fugir para as montanhas e, inicialmente, refugiou-se em Zoar, mas, ironicamente, acabou deixando Zoar pelas montanhas e vivendo numa caverna, contrastando profundamente com a civilização avançada de Sodoma, de onde havia saído. Pensando que suas chances de se casarem novamente eram mínimas, as 2 filhas, cujos noivos foram mortos, alternaram-se em embriagar o pai para terem relações sexuais com ele. Seus atos de incesto mostram a influência de Sodoma sobre elas. Elas deram à luz meninos Moabe e Ben-Ami, cujos descendentes foram os moabitas e amonitas, inimigos perenes de Israel. Moabe soa como do pai, e Ben-Ami significa filho do meu parente. Etimologias que perpetuaram para Israel a origem infame desses inimigos. Este capítulo não apenas registra o julgamento de Deus sobre uma civilização cananeia moralmente falida, mas também serve como um severo aviso. A história de Ló é um poderoso lembrete das complexidades da natureza humana e dos desafios de viver em uma sociedade que não reflete nossos valores. Apesar de Ló ser descrito como um cidadão íntegro, hospitaleiro, generoso e até mesmo um líder comunitário, atuando como juiz na porta da cidade, um lugar público onde transações legais e comerciais eram finalizadas, sua vida em Sodoma evidencia a dificuldade de manter a integridade pessoal em um ambiente moralmente corrompido. Ló buscava filtrar a maldade de seus concidadãos, oferecendo conselhos para uma vida boa, e conhecia a verdade e a justiça, bem como a retidão e o mal. Ele é descrito como um homem justo, atormentado dia após dia pelas práticas perversas daqueles ímpios, conforme mencionado em 2 Pedro 2, 7 e 8. No entanto, apesar de sua denúncia do estilo de vida em Sodoma,
Ló era atraído pelo conforto e pela prosperidade que a sociedade de Sodoma oferecia, preferindo os benefícios materiais à simplicidade e à retidão da vida nas colinas. Gênesis 13, 10, 11 relata como Ló, atraído pela fertilidade e beleza do Vale do Jordão, escolheu viver na planície de Jordão, que era bem irrigada antes da destruição de Sodoma e Gomorra, comparável até ao Jardim do Senhor, ou à terra do Egito até Zoar. Essa escolha marcaria o início de sua crescente associação com Sodoma, evidenciando como, gradualmente, os valores de Sodoma passaram a dominar sua vida. A chegada dos visitantes celestiais foi um momento decisivo, revelando a hipocrisia de Ló. Apesar de sua aparência piedosa, suas palavras não eram levadas a sério. Embora moralmente consciente do grande mal ao seu redor, ironicamente, Ló estava disposto a sacrificar suas próprias filhas para proteger seus hóspedes dos homens de Sodoma. Esse ato sublinha o profundo conflito entre seus princípios e as escolhas que fez sob pressão, refletindo a tensão entre a retidão e a conformidade com uma sociedade corrupta. A história de Ló serve como um aviso severo contra a complacência e a hipocrisia, mostrando a importância de viver de acordo com nossos valores, mesmo diante de tentações e desafios. Ló escapou do julgamento pela graça de Deus, mas seu coração estava em Sodoma. Sua esposa estava tão apegada à cidade que não conseguiu seguir o chamado da graça, e suas filhas não viram problema em ter relações sexuais com o pai embriagado e nu. Enquanto o Senhor deixasse Ló por sua conta, ele procuraria professar a fé, enquanto ao mesmo tempo vivia em Sodoma. No final, ele não poderia ter ambos. Sodoma o teria destruído se o Senhor não tivesse destruído Sodoma. Esta narrativa contém 4 motivos principais. 1. O julgamento rápido de Deus sobre os cananeus. 2. O forte apego de Ló à sociedade ímpia. 3. A misericordiosa salvação de Ló do destino condenatório. 4. O renascimento de Sodoma na caverna. Israel poderia entender por meio desses eventos que se Deus julga severamente as pessoas, ele é justo devido à grande maldade delas. Ela também poderia aprender a tolice de se encantar com a maldade dos cananeus. Então, sabendo como Deus lidou com os cananeus, como alguém deveria viver, a lição é simples: não ame o mundo nem o que nele há, pois o mundo e seus desejos passam. 1 João 2, 15 e 17. Sob o julgamento de Deus, é perigoso e tolo se encantar com o sistema mundano corrompido atual, pois está fadado à destruição rápida e súbita de Deus. Ao falar com seus discípulos sobre um tempo vindouro de grande destruição, Jesus mencionou o que aconteceu à esposa de Ló e a destruição de Sodoma e Gomorra. Lembrem-se da mulher de Ló, disse ele. Quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Lucas 17, 32, 33. Se um incrédulo deseja o melhor deste mundo, ele perderá tanto este mundo, porque ele perece, quanto a vida no próximo. Lucas 17, 33, 37. Jesus também afirmou que se ele tivesse realizado em Sodoma os milagres feitos em Cafarnaum, os sodomitas teriam se arrependido. Mateus 11, 23, indicando que Deus julga com base no conhecimento e que os pecadores enfrentarão um castigo maior do que a destruição física. Acabamos de desvendar uma das histórias mais intrigantes e controversas da história, revelando as camadas profundas de escolhas morais, justiça divina e a eterna luta entre o bem e o mal. Mas a jornada não termina aqui. Imagine quantas outras histórias estão esperando para desafiar suas percepções, ampliar seus horizontes e enriquecer sua compreensão sobre a complexidade da condição humana e a soberania do divino. Se você se sentiu provocado, inspirado ou simplesmente curioso,
Este é apenas o começo. Não fique de fora da nossa comunidade crescente. Inscreva-se agora, ative as notificações e seja o primeiro a embarcar em cada nova aventura que exploramos. Dê um like se esta história mexeu com você de alguma forma. Comente suas reflexões ou dúvidas e compartilhe este vídeo com aqueles que, como você, apreciam uma boa história cheia de reviravoltas e lições de vida. Sua participação faz toda a diferença e nos ajuda a trazer ainda mais conteúdo valioso que desafia a mente e toca o coração. Junte-se a nós nessa jornada de descobertas e seja parte de uma comunidade que busca mais do que apenas respostas. Busca entendimento profundo. Até o próximo vídeo. E enquanto fechamos mais um capítulo juntos, eu sei que algumas questões podem ainda ecoar em sua mente. Você pode estar se perguntando como pode navegar pelas complexidades da vida espiritual e desbloquear um caminho de abundância e bênçãos. A jornada é desafiadora, mas você não precisa caminhar sozinho. Nos comentários, você encontrará uma chave poderosa para essa porta que muitos buscam abrir. O e-book Descubra a Prosperidade com Deus, o guia definitivo para superar desafios espirituais e viver uma vida abundante. Este não é apenas um livro, é o fruto de anos de pesquisa, vivências e revelações profundas que agora estão ao seu alcance. Imagine superar as barreiras que impedem o seu crescimento espiritual e financeiro. Pense no conforto e na segurança de viver uma vida alinhada com as promessas de prosperidade que foram destinadas a você. Esse e-book é mais do que letras em uma página. É um mapa para o tesouro que você merece. Faça parte dos muitos que já estão trilhando um caminho iluminado pela fé e pelo conhecimento. O poder de transformar sua vida está a apenas um clique. Confira agora mesmo nos comentários e inicie sua jornada para uma vida de plenitude e prosperidade. Lembre-se, a prosperidade com Deus não é apenas um sonho distante, é uma promessa à espera de ser cumprida. E com este guia, você está um passo mais perto de torná-la realidade. A sua história de sucesso começa hoje.